Olá, meus queridos irmãos e amigos, um grande e carinhoso abraço. Queridos irmãos e amigos, o apóstolo Pedro, falando das cartas do apóstolo Paulo e das Escrituras, escreveu que nelas há pontos ou coisas difíceis de entender que os indoutos e inconstantes distorcem para sua própria condenação. Carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 16. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, à luz da palavra de Deus, vamos explicar alguns pontos ou expressões sobre a cruz usadas pelo apóstolo Paulo e por Jesus o Cristo, que muitos torcem ou não entendem. Meus queridos irmãos e amigos, após a crucificação de Jesus o Cristo, a cruz passou a ser um símbolo de fé. A cruz passou a ser um símbolo de triunfo. A cruz passou a ser um símbolo do cristianismo. A cruz passou a ser um símbolo da igreja estabelecida por Deus, através de Jesus o Cristo. Não e não. Estão redondamente enganados as pessoas que ensinam e pensam assim. Infelizmente, estão indo na contramão do que ensinam as Escrituras e a história. Por quê? Porque as cartas apostólicas e os registros bíblicos não dizem absolutamente nada sobre isso. Queridos irmãos e amigos, a cruz era e ainda o é um símbolo de um deus pagão, o deus Sol Tamuz, reencarnação de Nimrod. Presta atenção no que vou lhes dizer. O teólogo e estudioso bíblico que viveu entre o ano de 1873 a 1949, chamado William Edwin Vinne, autor do conhecidíssimo dicionário expositivo de palavras do Novo Testamento, escreveu: a forma da cruz de duas vigas, como aquela que crucificaram Jesus o Cristo, teve sua origem na antiga Caldeia ou Babilônia e era usada como símbolo do deus Sol Tamuz. Edward William Burling, teólogo, escritor, autor de vários livros, professor de estudos bíblicos, que viveu entre o ano de 1837 a 1913, disse: usavam-se cruzes como símbolo do deus Sol babilônico e foram vistas pela primeira vez numa moeda do governador Júlio César e também numa moeda cunhada pelo imperador César Augusto no ano 20 a.C. George Hawkins Pember, que viveu entre o ano de 1837 a 1910, autor de vários livros, escreveu: por que um instrumento de madeira no qual Satanás destruiu a vida humana do Senhor Jesus deveria ser venerado, adorado e designado como símbolo, como sinal sobre o povo de Deus? E continua dizendo: se um parente muito chegado ou um amigo íntimo fosse assassinado, guardaríamos a arma usada em ato tão vil? Iríamos venerar e marcar sobre nós e sobre todos os que amavam a vítima sua forma? Queridos irmãos e amigos, por incrível que pareça,
o dia 14 de setembro, é comemorado pela Igreja Católica Apostólica Romana o dia da exaltação da Santa Cruz. A cruz não tem nada de especial, sobrenatural. Nós temos que exaltar, glorificar, não a cruz, mas quem estava nela. Queridos irmãos e amigos, existe um farto material falando o que nós estamos dizendo, e que a cruz é maldita, cruel, e que jamais foi símbolo do cristianismo, jamais foi símbolo de fé, jamais foi símbolo de triunfo, jamais foi símbolo de redenção, jamais foi símbolo de esperança, e muito menos símbolo da igreja estabelecida por Deus, o Todo-Poderoso, através de Jesus o Cristo. Portanto, vejamos alguns versículos falando sobre a cruz, que alguns indoutos e inconstantes torcem ou não entendem. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, não está falando, capítulo 12, versículo 2. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, não está falando que a cruz passou a ser um símbolo de triunfo. O versículo está dizendo que devemos olhar para Jesus, autor e consumador da fé, o qual suportou a cruz, desprezou as afrontas e assentou-se à destra do trono de Deus. Quem triunfou, quem venceu a morte e esse instrumento maldito, cruel, chamado cruz, foi Jesus o Cristo. Portanto, a cruz não é um símbolo do triunfo de Jesus o Cristo. Na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo escreveu: mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O que o apóstolo Paulo quis dizer? O apóstolo Paulo está enaltecendo a cruz. Permitam-me repetir novamente. O apóstolo Paulo aqui está enaltecendo a cruz? Não, não e não. O apóstolo Paulo está dizendo que eu nunca me orgulhe de nada, que eu nunca me glorie de nada. Eu tenho que me gloriar do sacrifício expiatório feito por Jesus na cruz, porque por meio desse sacrifício o mundo para mim está morto e eu estou morto para o mundo. Essa expressão, gloriar-me na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, significa gloriar, exaltar o sacrifício expiatório de Jesus na cruz. A cruz onde Jesus, o Cristo, foi crucificado, não tem nada de especial. Ela é maldita, cruel, rude. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 16, está escrito: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. O apóstolo Paulo está dizendo aqui neste versículo que a cruz nos reconciliou com Deus.
está dizendo isso. O apóstolo Paulo está dizendo neste versículo que a cruz nos reconciliou com Deus. Não, não e não. O apóstolo Paulo está dizendo que a rude, maldita e cruel cruz que os romanos usaram para punir, castigar, aliás, usavam para punir e castigar malfeitores, criminosos, escravos, etc., nos reconciliou com Deus. É isso que ele está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo que a rude, maldita, cruel cruz que os romanos usavam para punir, castigar malfeitores, criminosos, escravos, nos reconciliou com Deus. A cruz nos reconciliou com Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Não, não e não. Ele está dizendo que através do sacrifício, da morte expiatória de Jesus o Cristo na cruz, nós nos reconciliamos com Deus. Através do sacrifício expiatório de Jesus o Cristo na cruz, nós nos reconciliamos com Deus. Isto é, foi restabelecida a paz e as boas relações com Deus. Nós estávamos afastados de Deus e irremediavelmente perdidos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 16. Na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo escreveu: havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, e que por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Permitam-me repetir novamente, para ficar mais claro. Havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, e que por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto no céu como na terra. O apóstolo Paulo está dizendo que a cruz trouxe paz e reconciliação. É isso que ele está dizendo? Ele está dizendo que a cruz trouxe paz e reconciliação? Não, não e não. Ele está dizendo que através do sangue de Jesus o Cristo derramado na cruz, ele está dizendo que através da morte expiatória de Jesus o Cristo na cruz, houve reconciliação, houve paz, tanto no céu como na terra. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, escreveu: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aqui o apóstolo Paulo, queridos irmãos e amigos, está dizendo que a cédula, o documento manuscrito em forma de ordenanças, que é a lei cerimonial, foi cravada na cruz. Isto é, deixou de existir com a morte expiatória de Jesus o Cristo na cruz, porque a lei cerimonial apontava para Jesus o Cristo. Por quê? Essa lei era contra nós, porque nos fazia lembrar que tínhamos uma dívida impagável com Deus, porque nos fazia lembrar que nós somos destituídos, afastados da glória de Deus. A morte expiatória de Jesus o Cristo na cruz riscou, acabou com essa dívida, nos
nos reconciliando com Deus e nos trouxe a paz. O que Jesus, o Cristo, quis dizer quando disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus, o Cristo, quis dizer? Negar a si mesmo significa não permitir que a natureza humana tome conta de nós. Significa não permitir que a natureza carnal tome conta de nós. É dizer, como disse o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas é Cristo Jesus quem vive em mim. O significado de tome a sua cruz é aceitar a dor, o sofrimento, a vergonha, a humilhação, as perseguições, etc., por amor de Jesus o Cristo. Porque cruz é sinônimo de sofrimento, dor, humilhação, vergonha, etc. Fiquem com Deus, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço.